clínico, aquele que não é familiarizado com ortopedia, reumatologia, mas permite a ele ajudar o paciente com dor. Ter o aparelho na clínica, né, e ajudar o tratamento de dor. Então, uma parte da conversa hoje vai ser o Douglas vai falar. Eu só quero fazer um pequeno comentário que eu resolvi colocar na aula teórica, então no curso, né, na aula teórica do curso, vai abranger a ozonoterapia, vai abranger o uso de terapia injetável com DMSO, metilsulfonilmetano, magnésio, né? E vou falar muito também da parte alguns produtos, alguns compostos ortomoleculares que são muito bons para a dor, né? Como a vitamina B5, né? O flavonoide de rutina, a vitamina D, uma composição especial da vitamina E, que é o delta-tocotrienol, não tanto o alfa, tocoferol, que é a vitamina E mais popular, mais conhecida, mas o delta-tocoferol ele é bastante interessante, né? E, então, vamos dar, na minha parte do curso, vamos falar bastante sobre como fazer uma ação anti-inflamatória a nível de músculo, a nível de articulação. Então, a terapia oral para dor crônica te ajuda muito. Vamos falar, por exemplo, da duloxetina na fibromialgia, do PEA, né? Também, e outros compostos, que são importantes para a dor. Aprender a fazer um tratamento anti-inflamatório sem utilizar corticoide ou esses os anti-inflamatórios não hormonais. Fazer fita analgésica, vamos falar da naltrexona. A naltrexona também em baixa Low dose e dose. ultra baixa. Você tem a low dose, né? Você tem a low dose naltrexona e hoje você tem a ultra low dose. Eu vou ensinar o protocolo da ultra low dose, que parece ser mais interessante para analgesia do que a low dose. A ultra low dose é mais moderna, né? Essa técnica da ultra low dose é mais moderna. A low dose é mais antiga um pouco, tem pelo menos aí uns 20 anos, 15 anos por aí. E, eu resolvi introduzir na aula teórica da minha parte, bom, vai ter também no curso toda a terapia neural, o aprendizado, a aula prática muito boa dos canabinoides, o uso do canabinoide. Então, terminando o curso, já vai poder prescrever canabinoide, pelo menos para dor, aprender a usar para dor canabinoide, com a Caroline Fontes, né? E o Douglas vai falar mesoterapia, radiofrequência e com outros tratamentos importantes dentro desse espectro da dor crônica, né? E, bom, mas eu resolvi introduzir um fato importante, que não está diretamente ligado à dor, mas está diretamente ligado à preservação da cartilagem, né? A preservação do bulbo pulposo do disco intervertebral. Quer dizer, um tratamento anti-aging. Quer dizer, quando você conserva tecido muscular, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, você reduz o envelhecimento, você reduz a possibilidade de você formar artrose, degeneração de cartilagem, e com isso você claramente vai reduzir o risco de no futuro, sofrer de uma patologia articular acompanhada de dor, né? Então, hoje já existe, né? Eu estou aqui com esses slides, estão vendo os slides direitinho aí? Esses Sim, slides? Então, sim. criou-se um termo agora, já tem até um CID, né? Faz parte do CID-11, é um termo internacional, que é a gerociência, que é o declínio da capacidade intrínseca associada ao envelhecimento. Claramente, está colocando aqui, você pode falar desse envelhecimento tipo Alzheimer, envelhecimento de fibra cardíaca, de pulmão, de intestino, de tudo. Mas nós vamos focar mais no envelhecimento ligado às doenças articulares e musculares, que é mais nosso foco aqui no momento. Então, alguns termos surgiram, né? Hoje você fala em gerógenos, né? Você fala hoje, quer dizer, os genes ligados ao crescimento, você fala em gerossupressores, quer dizer, supressores de genes ligados ao envelhecimento, geroenzimas,
as enzimas do envelhecimento. Tá? Então, você hoje trabalha com enzima, por exemplo, a MPK, sirtuína, mTOR e tantas outras enzimas que, quando desreguladas, impedem ou dificultam a regeneração de um tecido. Então, nós sabemos que os nossos tecidos são dinâmicos, né? As nossas células estão em constante modificação, elas têm um programa também de redução desse envelhecimento. Então, o que você tem que fazer hoje, esses estudos permitem que você pode usar alguns tipos de produtos que seriam classificados como geroprotetores, né? Gero, criando a geroterapia e, claramente, aqui está o geodiagnóstico, que hoje você tem marcadores do envelhecimento. Então, você hoje pode avaliar em laboratório o grau de envelhecimento ou de um tecido ou da pessoa num todo, como, por exemplo, a avaliação do tamanho dos telômeros. Tá? E eu vou mostrar para vocês uns 5 slides só, não vai ser muita coisa. Então, essa gerociência é uma avaliação que você tem que ver objetiva, é avaliar o envelhecimento, a gerontologia, não a geriatria. É o estudo do envelhecimento, não especificamente do geriatra que cuida do idoso. Essa é uma particularidade. Nós estamos preocupados em estudar o que nos faz envelhecer e se mais rapidamente, ou aquilo que nós podemos, se já existe algum tipo de conduta médica em que possa retardar esse envelhecimento. Vamos sabe que uma célula envelhece, ela alcança um apogeu nesse envelhecimento, dá-se o nome de senescência. Então, o que é senescência? É quando a célula chega no apogeu do envelhecimento. O que é o apogeu do envelhecimento? Ela para de, ela não se divide mais. Então, as células se dividem. Então, quando ela para de dividir, dá-se o nome de senescência. Teria algum tipo de conduta terapêutica para retardar essa senescência? Ou tirar uma célula desse período? Porque a célula, quando ela está senescente, velha, além de não me dividir mais, ela começa a emitir compostos altamente tóxicos que vão contaminar o tecido vizinho. Então, aquilo que aconteceu com a célula, daqui a algum tempo, está perdendo todo um tecido. Você imagina uma cartilagem, em que um condrócito envelheceu, ele começa a emitir compostos tóxicos que vão contaminar os outros condrócitos, e no final você pode ter um comprometimento muito grande da articulação. Então, esses métodos hoje a gente utiliza os 12 grandes agentes do envelhecimento, como a disfunção de mitocôndria, encurtamento de telômero, né? E tanto, são 12 marcadores, a formação crônica, a desbiose intestinal, e faz uma classificação dessas vias, né? Gerogenes, gerossupressores, geroenzimas, como eu falei, e, e tenta se estudar, aplicar uma terapêutica, né? Essa terapêutica ela é baseada hoje em compostos chamados celulíticos ou xenomorfos, né? Que são compostos que fazem com que essa célula senescente morra. Porque enquanto ela está viva, ela está contaminando. Então, você tem produtos que silenciam essa célula. E, como os mais famosos hoje em dia estudados, tem alguns compostos, mas é a quercetina, o flavonoide quercetina é muito usado, é um senolítico, a fisetina, né? Uma vitamina muito importante para você, essa B3, o NAD, né? Então, a niacina, adenina, você vai usar em forma oral, vai usar em forma injetável desses pacientes com grau de degeneração mais acentuada, né? Então, esse é um ponto que eu vou tocar no nosso curso. Então, você tem aqui, né, senolíticos, né? Você tem a quercetina, você tem uma droga, que é um quimioterápico chamado dasatinib, né? Você tem a fisetina e outros. Você tem a nossa querida metilformina. A metilformina, a droga mais estudada no mundo, né, das drogas tidas como anti-aging. Ela parece ter um papel anti-aging importante, a metformina. De todas as drogas mais estudadas, ela está sempre aí, tem trabalho há 20 anos. Nesse ano mesmo, tem vários trabalhos que foram lançados esse ano sobre o potencial
da metformina atuar como um anti-aging. E é uma droga muito barata, muito conhecida, é o remédio mais usado do mundo para tratar diabetes, e aqui no Brasil ela é até de graça, o governo até fornece a metformina. Mas existem outras coisas também que eu vou comentar, por exemplo, a degeneração do disco intervertebral, né, uma das principais causas de dor lombar, e está mais avaliando que o uso de celulite como a quercetina poderia, então, aumentar as defesas através da liberação de uma proteína chamada NF2, né? Deixa eu botar aqui o NF2, que tem além de liberar antioxidantes, tem um grande efeito que é bloquear o NF-kappa-beta, que é uma proteína central na resposta inflamatória. Então, a resposta inflamatória a gente tem o ácido araquidônico, né? A ciclooxigenase, que é muito conhecida, né? Tem muitos remédios que atuam ali, mas se repara, um flavonoide desse é capaz de bloquear o NF-kappa-beta e você então reduzir bastante o efeito inflamatório. E uma outra enzima, né, que é a 15-hidroxidesogenase, ela tem uma função no corpo e ela, quando em excesso, ela bloqueia, né, a PGE2, que é uma prostaglandina oriunda do sistema do ácido araquidônico. E ela é protetora. Então, essa enzima, quando exacerbada, essa 15 hidroxipropagandina desogenase, ela passa a ter um efeito deletério. Então, ela é uma geroenzima, gero de envelhecimento, né? É uma geroenzima que vai fazer destruição de cartilagem, fibrose de cartilagem. Então, os trabalhos muito recentes estão tentando liberar compostos, biocompostos, capazes de bloquear essa enzima que vai, então, destruir uma das próximas glandinas, que é a PGE2, né, da cascata do ácido araquidônico. E já está em pesquisa um composto chamado filirina, né, que vem de uma planta, tá? É que ela atenuaria esse processo fazer um bloqueio da PGDH, permitindo que a PGE2 restaure a mitocôndria, né, e faça um efeito de autofagia. Tá? Então, isso não seria diretamente para dor, tá? Mas seria uma preservação de um tecido que, quando degenerado, no futuro vai acabar podendo causar um problema de dor. E também, em outros trabalhos, mostrando que quando essa proteína, essa enzima, essa geroenzima, ela está acelerada, ela leva à atrofia muscular, à perda de musculatura, força muscular, que é um problema gravíssimo, principalmente quando associado com osteoporose ou com artrose, etc. A sarcopenia hoje é um quadro extremamente grave, porque ela está muito ligada à fragilidade do idoso, né? Então, as pessoas estão ficando com uma idade mais avançada, e quando há uma sarcopenia, atrás da sarcopenia, que ela vai levar o indivíduo a ficar mais sedentário ainda, porque a capacidade de deambulação, de andar, vai trazer, então, outras doenças mais graves, como imunossenescência, doença cardiovascular, etc. E aqui outros compostos que a gente tem estudado muito, a urolitina e a espermidina, né? Que são compostos naturais. A urolitina é produzida pela bactéria intestinal, se você não tem desbiose. E a espermidina também a gente ingere a espermidina de alimento, e também a nossa bactéria produz espermidina, que tem, então, um papel enorme na autofagia. O que é autofagia? Renovação, reciclagem, trocar o tecido velho por tecido novo. Então, quando você está assim, não importa a tua idade, você está jovem, né? Quando você está renovando o osso, renovando o músculo, renovando músculo cardíaco, neurônio, você está melhor, né, do que quando você para de renovar o seu tecido. E o último slide, eu vou também tocar um ponto importante, que é avaliar no seu paciente o nível hormonal dele. Porque, por exemplo, a gente sabe hoje que o DEA, né, a gireotestosterona, o hormônio DEA, que é o precursor da testosterona e do estrogênio, esse hormônio, quando baixo, ele está ligado a três doenças comuns de envelhecimento, que é a osteoporose, a artrose e a sarcopenia. Então, muitas vezes você está lá fazendo fisioterapia, fazendo tratamento para artrose, fazendo terapia venosa, o que for que vocês fizer, mas o paciente está com o DEA baixo.
a possibilidade dele de restaurar aquilo ali fica difícil, mais difícil, né? Mesma coisa da osteoporose, você está combatendo osteoporose, vitamina D, com cálcio, com isso, esqueceu do hormônio, e a sarcopenia. Então, a gente sabe que esse hormônio, por exemplo, ele melhora a autofagia, ele acelera quer dizer, reduz o acúmulo de células senescentes, né? E controla os células oxidativos, várias funções. Então, também achei legal a gente colocar isso no programa para não ficar só focado em retirar dor. Também preparar um tecido para que ele possa se regenerar e, com isso, reduzir também o risco de dor. Então, isso eu queria comentar hoje com vocês. Vou passar agora para o Douglas, depois no final, com alguma pergunta, estamos aí à disposição de todos. Douglas, estou te passando a bola. Boa, boa, excelente. Boa noite, pessoal. Marcos, colegas todos estão assistindo a gente. Em alguns lugares desse país está muito frio, né? E vamos lá, vamos conversar um pouco de dor. Professor, pegando o gancho, o senhor falou de corticoide, né? Tentar evitar a corticoide. Eu vi um trabalho agora 25, muito interessante. O autor estudou pacientes que tinham feito infiltração de corticoide no tendão do ombro e ele conseguiu mapear alguns genes responsáveis ali por atrofia muscular e por produção de tecido adiposo. E se viu óbvio, se viu que num paciente que ele fez dois grupos, né, dois braços, um lado pacientes não tratados com corticoide, o outro grupo tratado com corticoide, e evidentemente que o mapeamento genético mostrou uma explosão ali de genes relacionada à atrofia muscular, relacionada à adipogênese, e é o que a gente vê na prática, né? A gente tem jogador de futebol famoso, né, que tornou-se fenômeno, né, no nosso país, teve tendão patelar rompido por causa de corticoide, né? Então, só para a gente falar aí da importância da gente olhar a dor, olhar principalmente esses cenários crônicos por outros caminhos, né? E aí eu também, a gente fica envaidecido de assistir a aula que o senhor traz aí, agora falando de senescência. Essa é uma das preocupações na medicina regenerativa, porque a gente fica quebrando cabeça para inocular ali células-tronco. Agora a gente viu a liberação do plasma rico em plaquetas, né? Um parto, né? Quase mais de uma década de trabalhos aqui no Brasil, fora no exterior, para finalmente o nosso Conselho Federal de Medicina admitir para o uso na osteoartrose, na epicondilite, entre outros, o plasma rico em plaquetas. Mas uma das discussões da medicina regenerativa é exatamente essa. Você vai levar fator de crescimento, né, sinalização celular, você vai levar uma célula-tronco para um ambiente que tem essas células que o senhor falou, né, células envelhecidas, células estão liberando aquelas SASP, né, aqueles produtos que estão, por assim dizer, como o senhor falou, contaminando aquele ambiente e impedindo a proliferação, a multiplicação celular e a angiogênese. Então, a medicina integrativa e regenerativa é quase uma coisa só, elas têm que andar abraçadas mesmo, porque é preciso todo esse arcabouço, essa arquitetura para a gente promover esses cenários. Então, muito bom a gente falar aqui de senescência e tem algo interessante, né? Alguns autores separam essas palavras envelhecimento e senescência, porque eventualmente você pode ser jovem mas ter células ali que já não têm essa capacidade mais de divisão, de multiplicação e ficam contaminando aquele ambiente. Então, não necessariamente a célula senescente está em pacientes de idade avançadas, né? Então, isso é algo Claro, que claro. também é trazido e é interessante falar, né? Eu vou tentar compartilhar aqui o meu caso, então, professor, para a gente. Tá aparecendo para os colegas a minha telinha? Sim, está aparecendo. Desculpa, não vi. Sim, Ah, apareceu, né? sim. Boa. Então vamos lá. Bom, gente, o caso clínico que a gente quis trazer então é de um paciente que me procurou. Ele tem 44 anos, sexo masculino, praticante de musculação. E ele fez uma cirurgia para tratamento de hérnia de disco há uma década atrás. Tinha uma dor ciática lancinante, perda de força na perna direita
E naquela ocasião o colega fez o que era cabido fazer, né? Então, diante desses quadros de alteração neurológica grave, a cirurgia se impõe ao tratamento conservador. E aí ele tirou a hérnia de disco, teve uma melhora ali inicial, mas perdurou uma dor lombar, uma dor glútea, às vezes descendo ali pela perna, que aqui ele descrevia, ó, há uns 4 meses atrás, como a dor 8, né, no escala de 0 a 10, né? Fora isso, ele não estava dormindo bem, aí a gente já não sabe se isso é causa ou se é efeito, mas o fato é que Douglas, ele... Oi. não está passando o slide. Está parado no primeiro. Ah, é? Aham. Continua parado, Marco? Sim. Tá parado. Ah, então, pera, tem alguma coisa que eu preciso ver aqui, porque eu já estou no casinho. Deixa eu fechar aqui, gente, e Coloca no modo Agora começar. passou, apresentação. agora passou. Agora deu. Passou. Ah, que legal. Então, pera aí. Eu vou ampliar. E agora? Passou? Passa um para ele testar aí. Passa o slide aí. Estou passando. Não, não, Não? tá parado. Tá Ah, parado. então, pera aí. Engraçado. Assim vocês veem? Põe no modo Dá para apresentação. ver. Seria legal se fosse ampliado, né? Mas dá para ver. E agora? Não está passando, não. É, Você quer mandar para mim a aula aí? Eu passo a você, eu amplio aqui, passo. deixa eu fazer mais uma tentativa, professor. E agora? Ah, Não está nada. passando. Tenta passar, tá Não, parado. está parado. Tá, espera aí, mais um pouquinho. Eu vou tentar fechar e abrir de novo, então, ver se dá certo, tá? Mas antes de você dar o share, amplie o slide, né? Coloque em tela cheia. Ele está em Já tela colocar em pequena. tela cheia. É, Tá, vamos é. fazer isso, então. Mas antes de Entendi. você dar o share, você Tá, coloca em tela cheia e depois dá o share. tá. Só um pouquinho. Lá vou eu. Vamos ver se vai dar certo agora. Vamos ver. Continua pequeno, mas tudo bem. Tenta passar agora. Ampliou? Não. Danado, né? E assim Agora vai? está passando. Agora passou. Vamos levar assim? Passa mais um para testar. Passa mais um. Ó, Agora tá bom. Agora está passando. mas não ampliou, né? Não, não. Mas está dando para ler. Está dando para ler. Tá bom. Então vamos lá. E aí, então, o nosso caso, pessoal, é esse aqui, né? Paciente masculino, 44 anos, um administrador de empresa, praticante de musculação, como eu falei, operou de hérnia de disco há 8, 9 anos atrás, né? Na ocasião, por conta de uma ciática e déficit neurológico. A perna estava enfraquecida. A despeito da cirurgia, ele evoluiu com muita dor na região lombar e na região glútea. E aqui a gente abre parênteses: 40% dos pacientes que operam da coluna vertebral por conta de hérnia de disco evoluem assim, como esse paciente. Então a cirurgia é um verdadeiro cara ou coroa. Você vai para a sala de cirurgia quase que sabendo que sua chance de ficar com dor lombar, dor na perna, chega a 50%, né? 40 e poucos por cento. Além disso, ele tinha então esse sono irregular, como eu falei, não sei se será causa e efeito, ele também tinha bastante cenários ali de ansiedade, enfim, talvez até relacionado à dor, mas também à vida que ele leva. Ele controla um escritório de advocacia com mais de 100 advogados. Isso não deve ser nada fácil, né? Bom, quando a gente olha do ponto de vista de exame físico, então ele tem esse teste aqui, que é um clássico da literatura, né? O teste de Lazegue, a gente deita o paciente, eleva a perna do lado que o paciente sente a dor, e quando se atinge esses graus aqui de 30 até perto ali de 70 graus, se o paciente acusar a dor da ciática, né? Então é o teste de Lazegue positivo, né? O teste de Lazegue não é tão. Desculpa, gente. A Claro me ligando aqui. O teste de Lazegue não é tão sensível assim. Ele só tem aproximadamente
60% de sensibilidade na protrusão e apenas 20% de sensibilidade nas hérnias de disco. Isto está publicado já. Mas o fato é que ele tinha um teste de Laseg ali positivo, né, às custas dessa ciática. E essa é a imagem da ressonância dele, né? Então, imagem da ressonância dele mostrando as hérnias de disco, principalmente aqui em L5S1, mas também L4, L5. Esse é o único disco que ele tem saudável. Ó. Aqui já começou a gastar e esses dois daqui de baixo estão bem gastos, né? Então, padrão clássico aqui de degeneração discal. Alguns exames de saúde dele, né? Então, o fígado estava razoável, ele tinha essa elevação da creatinina sérica, talvez às custas da suplementação com creatina, PCR era normal, VHS também, um ácido úrico elevado, né? A gente ali para o homem, talvez um ácido úrico acima de 5, 5,5 já expõe ali o endotélio, né, da coronária, então esse ácido úrico aqui preocupa um pouquinho. A glicada dele estava razoável, tem essa dislipidemia aqui, a série vermelha dele bonitinha, a série branca também bonitinha. O cortisol único que eu tinha era esse da manhã aqui, de 9 horas da manhã, de 13, né? Um atesto razoável, é uma vitamina D muito boa, tinha essa homocisteína aqui de 12, né? A despeito de uma B12 normal, aí a gente começa a relembrar o que a gente aprende com o professor Arthur Lemos na pós-graduação, de talvez olhar um pouquinho para as outras vitaminas ali, B6, B9, zinco e magnésio, né? Mas o TSH estava bonitinho também, então ficava por aqui, do ponto de vista aí de bioquímica. Ah, quando a gente olha para esses pacientes, né, com dor neuropática, né, ou com suspeita de dor neuropática, céfico-braquialgia, lombalgia, etc., a gente tem no consultório, pessoal, esse teste aqui. Ó, eu recomendo, né, se vocês têm pacientes que chegam assim com esse padrão de queixa, porque é um teste simples, a própria secretária pode aplicar, pode perguntar, e quando o paciente pontua, né, mais de 4 quadradinhos desse positivo, né? Sim, então a gente já suspeita fortemente ali de uma dor de origem neuropática, né? Então é algo que a gente pode olhar ah, e pode ter no consultório. Então, era o caso dele, ele tinha aqui ele pontuou, né, em 5 perguntinhas, né, então tinha uma dor em queimação, tinha dor que tinha uma sensação de choque elétrico, alfinetada, etc. Então, ele tinha caracteristicamente uma dor ali de causa neuropática, e aí vem a pergunta do que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes, né? Então, eu lancei mão para ele daquilo que a gente aprende com o professor Arthur, né? Então, que a gente pode dar de reforço ali aos eixos do ácido gama-aminobutírico, né? No sentido de melhorar padrões ali de ansiedade, padrão de dor, né? Então, melhorar talvez o sono. E aí a gente prescreveu teanina, taurina, glicina. Ele reclamava ali que no meio da madrugada acordava também, então a gente deixou a ashwagandha para ele. E o Donarém, então, paciente de dor crônica, né? A gente sabe que Donarém e amitriptilina são ótimas opções para a gente trabalhar esse cenário de sensibilização central, né? Aquele padrão de dor jamais nociplástica, né? Então, aquela dor que já saiu do segmento, já está no cérebro, né? Aquele paciente tem aquela dor por mais de 6 meses e um ano e que já fez um mapinha cerebral de dor, né? Então, o Donarém pode ser bem interessante, a gente começa com 50 miligramas, podendo chegar a 100 miligramas e tem um de ação mais retardada de 150 miligramas. Ácido alfa-lipoico, então, o lipoico está estudado há uns 70 anos já na literatura, né? Então, varredor ali de radical livre, bastante conhecido, né? Bastante usado em situações de neuroinflamação, né? Palmitoil, etanolamida, então, atua na micróglia, né? Também atua fazendo o sinergismo do nosso eixo endocannabinoide. A gente passou também aqui canabidiol, desculpa, eu recebi uma ligação aqui, pessoal. E passamos também para uso tópico capsaicina, né, que é pimenta chilena.
ajuda ali a fazer uma dessensibilização dos canais TRPV1, né? Então, lembrando um pouquinho dor crônica, a gente tem aquela fibra C, aquela fibra que sustenta aquela dor mais prolongada. E aí você pode lançar mão então de capsaicina 2 vezes ao dia, sempre lembrar, sempre dizer ao paciente que ele não vai ter uma experimentação imediata de alívio da dor, né? A gente está trabalhando com dessensibilização. Então, quem vai tratar com capsaicina, né, quem vai passar esse creme, sabe que vai usar aí por 2, 3, 4 meses, é, e não menos que isso, né? Lembrar que é pimenta chilena, então evitar passar ali nas mucosas, nos olhos, etc., porque pode ser bem desagradável. O whey, creatina e ômega 3, que eu chamo lá na clínica de trio da alegria, eu passo praticamente para todo mundo. Então, e aí o que a gente fez foi isso, né, pessoal? Então, nas regiões ali de dor do paciente, a gente fez vários pontos, né, na região lombar. Isso aqui é um trabalho na literatura que mostra isso, e lá a gente fez aplicações de mesoterapia, né? Então, aquelas aplicações ali na região intradérmica. Na ocasião, eu usei lidocaína, associei arnica e outros compostos, que é o Tramil, né, o Motix. Deixei também Coltrax, etilcocosídeo, relaxante muscular, glicose a 5%, tem um efeito neuromodulador. Esse aqui, pessoal, não é um exemplo dele, porque eu não tenho foto do que eu fiz no paciente desse caso clínico, mas eu peguei a foto aqui de uma paciente com uma neuropatia intercostal. Essa é uma região lateral, aqui é tórax, aqui é pelve, e essa é uma região lateral, né? Aqui umbigo, para trás aqui as costas, e essa paciente teve um estiramento muscular e cursou com a baita de uma neuropatia que muito lembrava a dor, por exemplo, do herpes, né? E ali o que eu fiz foi então vários pontos de mesoterapia, fiz isso semanal, e depois de 4 sessões nessa paciente ela ficou muito bem, né? Aqui é mais para exemplificar como que a gente faz os botões na pele de mesoterapia, como eu fiz para o caso desse paciente, do nosso casinho clínico, né? E aqui o que eu queria trazer na aula para vocês é algo relativamente novo no nosso universo, né? A nível aqui de Brasil, que é o uso do campo eletromagnético transcutâneo. Isso aqui é um tratamento com radiofrequência pulsada, né? Então, na prática, nós temos a corrente elétrica, né, que vem da rede, passa por um gerador de radiofrequência e através desses pedals, dessas placas aqui, então a gente tem um positivo e um negativo, a gente cria nessa faixa aqui da pele um campo eletromagnético, que tem algumas funções muito interessantes, de ativar vias endógenas de opioides, de ativar vias inibitórias de dor, de atuar também em eixos não neurológicos, mas do ponto de vista de imunidade, né? Polarizando aquele macrófago de M1, né? Então, aquela célula, aquela micróglia que está ali sinalizada para inflamação, para um cenário healing, para um cenário de cicatrização, para um cenário M2. Então, são várias teorias aqui para essas aplicações. O que é legal, isso aqui é minha clínica, isso se faz num consultório, o tratamento é absolutamente indolor. O paciente não sente absolutamente nada durante o procedimento. Ficamos ali com essas placas de 15 a 20 minutos. ah, e os resultados são bem interessantes. É lógico que a radiofrequência pulsada transcutânea, ela já é um desdobramento da radiofrequência que já se faz pulsada invasiva com agulhas. E essa, pessoal, para aquele ambiente de clínica, né? Alguns colegas que não têm o treinamento para o uso de agulhas, para guiar com ultrassom em articulações, em coluna vertebral, pode ser algo muito difícil. Então, a gente quis trazer aqui para vocês, né, para muitos dos colegas que não têm uma experiência de um ortopedista, de um reumatologista, de um colega que é experimentado ali na área e no tratamento de dor, mas que pode sim fazer de maneira muito segura, muito simples, praticamente isento aqui de problemas. Por se tratar de um aparelho que usa
alimentado por eletricidade e a partir daí gerar um campo eletromagnético, pessoal, aqueles portadores de marca-passo, de DBS, etc., e outros dispositivos eletrônicos implantáveis, eles não podem se submeter a essa terapia. Mas fora isso, fica essa opção bem interessante para a aplicação. Então, eu quis trazer para vocês, né, esse cenário. E olha só, o meu paciente tem agora 5 meses de acompanhamento, é um tempo curto, eu sei. Talvez por conta do manejo clínico, ele trouxe aí uma melhora do sono, né, e uma certa melhora do padrão dele de ansiedade, mas a queixa principal dele, ó, aquele EVA que estava em 8, né, que é a escala visual analógica, né, então o EVA 1, né? Então ele passa vários períodos durante o dia sem ter mais dor nenhuma. Então isso é algo que a gente considera que foi bem valoroso para ele, né? Então olhar esse universo de outros tratamentos que não se limitem ali a drogas, a injeções, né? A aplicações, cenários mais invasivos e a gente poder extrair da biofísica, né? Algumas outras alternativas também para o tratamento de problemas que são tão complexos, né? Então, para aqueles que me perguntaram, Douglas, pode usar numa tendinite, pode usar numa bursite, pode usar numa artrose? Sim, pode usar sim a radiofrequência transcutânea para todas essas aplicações, tanto cenários agudos quanto em cenários crônicos. É algo ainda relativamente novo, né? Então são poucas publicações, quase todas delas em doenças ortopédicas, mas a gente já começa a ter uma certa habilidade para o uso desse aparelho. E aqui veio uma curiosidade, né? Meio que aqueles cenários não tão esperados, né? Que a gente vai aprender na proporção que o bonde está andando. Observou-se, pessoal, que quando aplicada essa radiofrequência transcutânea, né, esse campo eletromagnético pulsado, né, por radiofrequência, se observou uma queda significativa da glicose, né, um efeito que alguns cientistas estão chamando de redox, né, já que não só ele, mas interleucina 1 e interleucina 6 também cai. E essa é talvez uma ressalva para aqueles pacientes que eventualmente são diabéticos e que chegam, por exemplo, com níveis baixos para eles de glicose. Então, aquele paciente que vem ao consultório com 90, com 80 de glicose, né, de glicemia ali, capilar, e a hora que você faz esse campo pulsado, né, transcutâneo, você pode ter sim uma queda da glicose. Eu vivi isso com uma paciente nossa, ela chegou, ela é diabética, ela disse, olha, dosa minha glicemia de jejum agora, uma técnica de enfermagem, e tava, gente, tava mais de 200, quase 300 a glicose dela, e ela acha aquilo normal, né? E a gente botou as placas, você permite que a gente ponha as placas em você, e por 20 minutos a gente deixou a placa ali na região lombar, professor Arthur, e aí em seguida a gente fez de novo a glicemia capilar, já estava em 90. Então, são coisas que a gente ainda não sabe explicar, isso tudo é muito novo, mas a gente começa a olhar para a radiofrequência transcutânea não somente na sua aplicação para o tratamento de dor, mas a gente traz agora uma interrogação desse efeito agudo, né, esse efeito imediato, talvez de reduzir ali algumas citocinas, de interagir em alguns eixos ali da glicose que a gente vai entender mais no futuro, né? Então era isso aí que a gente queria trazer para vocês e aproveitar para falar do curso da gente, que começa agora sábado com aulas teóricas online, eu, professor Arthur e a professora Carolina Abrão, vamos falar de diversas terapias integrativas, né, para o tratamento de dor crônica, aula teórica no sábado, né? E no dia 1, aqui na nossa clínica em São Paulo, Marco Martins já pôde conhecer a clínica, a gente vai ter então a parte prática, como o professor Arthur falou. Então vamos ver ozonioterapia, vamos ver terapias injetáveis. Eu vou falar para vocês de mesoterapia, de terapia perineural injetável também, algumas infiltrações que a gente faz no subcutâneo para o tratamento de dor. Isso é muito simples, qualquer clínico pode fazer. E a gente vai ter demonstração em 2 pacientes meus com essa técnica da radiofrequência também. Carol vai abrilhantar falando de terapia neural e da prescrição de canabidiol.
Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai bater mais um papo aqui. Eu vou encerrar aqui minha apresentação. Beleza, Douglas. E você falou aí dessa, dessa queda da glicose. Tinha um médico americano, o Reif, né, o RIFE, Reif, né, tem a terapêutica Reif, que ele fazia terapêutica com frequência, né? E é interessante, que a teoria é o seguinte: nós somos todos, todo o nosso corpo é elétrico, né? São elétrons, né? Elétricos, né? Então Sim, ele imaginava assim: você imagina a doença de o Parkinson, né? Como é que é? A dopamina sai do neurônio pré, vai para o neurônio pós, né? Fazer o efeito que tem que fazer. Então como é que ela faz lá? Ela faz o que? Ela faz é uma vibração, é uma vibração. sim, Como que a dipirona baixa a febre? Né? Ela vai no centro terminal da febre, faz uma vibração. E os remédios, isso é o princípio da homeopatia, né? Só que não é a homeopatia que eu estou falando. Então foi interessante, quer dizer, tem uma vibração ali, ou mexe na célula beta-pancreática, pode ter uma frequência semelhante à beta-pancreática, ou um receptor de insulina. É interessante essa observação, né? sim, Bem sim. interessante. É bom, então, você tem uma bananinha lá, né? Tem uma banana, um doce de leite para as pessoas de comer, né? Ele faz uma hipoglicemia. Isso lá na minha clínica, com soro, eu sempre tinha um biscoitinho, que você tratava muitos pacientes que vão fazer soroterapia, porque tem problema vascular cerebral, ou arterial, ou coronariano, e aí ficam, às vezes, 2 horas e meia, 3 horas no soro e são diabéticos. Então, eles saem de casa às 8 horas, tomam café da manhã e vão para a clínica, né? E eu trabalho com soro fisiológico ali. Então, você tinha que ter um biscoitinho, uma coisa, porque realmente, principalmente o lipóico, né? O lipóico, ele abaixa, ele faz uma queda da glicemia, né? Tem que ter cuidado, mas foi muito legal aí. Agora, do nosso ponto de vista aqui, quer dizer, você colocou um caso aí de hernia de disco, protusão de disco, nós temos um composto que a gente usa muito em endovenoso, que é a colchicina, né? A colchicina tem uma resposta aí na hérnia. Eu apliquei isso em centenas de pacientes endovenosa, né? É um protocolo que eu vou ensinar no curso, né, da colchicina, e ela realmente não se sabe como, ela é anti-inflamatória, está sendo usada em cardiologia agora, né? Ela tem um potência inflamatória, mas tem uma potência específica para o disco, né? Então é como se ela, uma forma de explicar, como se ela desidratasse um pouco o disco, puxasse o disco um pouco, reduzisse aquele volume herniado, né? E a melhora é impressionante. Quando eu comecei a usar, mais ou menos em 92, né? Começava a fazer isso para protusão de disco, aquela hérnia consolidada com fibrose não vai adiantar. Mas essas protusões realmente ela é heróica. Eu fazia 2 aplicações por semana, 7 semanas, e muitos pacientes ficaram muito bem, ficaram sem cirurgia e tudo. Então, nós vamos também comentar sobre isso aí no curso, né? E ela também é relaxante. Eu fazia isso num soro com DMSO. Aplicava o DMSO, que é um relaxante muscular importante, né? É um analgésico anti-inflamatório, e depois fazia uma colchicina, uma mescla da colchicina para um bom resultado. Tudo isso é muito interessante, né, professor? Eu tenho esse viés da medicina regenerativa, né? E a gente sabe, né, o uso dos ortobiológicos, né, as células oriundas da medula óssea, o próprio PRP, mas tem um grupo razoável de pacientes que não podem submeter essas terapias, né? Então, por exemplo, minha sogra tem mieloma múltiplo, professor. Como que eu É, vou extrair o sangue ali da medula óssea, exatamente de onde ela tem doença, e tentar fazer uma terapia regenerativa nela? Então, a hora que a gente tem, como o senhor trouxe, a coxina, né, o lipóico, a DMSO, entre outros, né, o próprio ozônio, ou esse cenário que a gente está trazendo da radiofrequência transcutânea, né? Então a gente começa a abrir o leque de possibilidades para grupos que, de alguma forma, não têm, tem algumas limitações frente a e o alguns custo tratamentos. financeiro também, né? O custo também, né?
A parte sim, financeira, célula-tronco, ativos, você tem um sim, custo, né? Ainda. sim. Muito bom. Muito bom. O médico ele tem que ter isso, quer dizer, o médico ele tem que ter N armas, né? Conhecimentos. Não só em termos de opções para tratamento, também que para você poder aplicar simultaneamente, oferecer ao paciente, simultaneamente um tratamento que vai abranger os vários aspectos da doença, né? Então, toda doença tem degeneração, tem oxidação, tem inflamação, tem perda de matéria-prima, né? Então, você fazer um tratamento abrangente, né? Que hoje se fala integrativo, a mim faz isso há tantos anos, Sim, sim, abrangente que possa, então, propiciar, oferecer ao paciente todas as etapas, porque todo aquele campo tecido-alvo que está degenerado, você poder oferecer o tratamento simultâneo, não é fazer ao mesmo tempo. Né? Aí você sim. ajuda no sintoma do paciente. Muito Maravilhoso. importante. Muito, muito bom Carolina não mesmo. entrou, não? Carolina, o tirou de férias? Não Não, veio, né? Não dá ela bronca, não né? está com problema com Wi-Fi. Com Wi-Fi, né? Tá tudo Wi-Fi. certo. E os colegas têm dúvidas, professor? Tem alguma pergunta aí, alguma colocação, gente? Temos ainda tempo ainda para poder, temos aí uns 10 minutos para poder discutir uma coisa. Marcão está usando já a radiofrequência na clínica? Não, mas por isso que eu tô retornando, por causa é um dos motivos, né? E também porque eu tô levando o meu filho, que é ortopedista, para conhecer toda a parte da medicina regenerativa e ortomolecular, que é importante. Ele é meio cético ainda, falei, então você vai ver como funciona bastante mesmo. Então nós vamos estar aqui no curso e vamos visitá-lo aí novamente em São Paulo no final do mês. Maravilha. Legal. A ideia da, É porque da, da- hoje a gente avançando numa medicina que não se preocupa mais em apenas tirar sinal e sintoma, né? Quer dizer, isso é Sim, sim. importante. Não é apenas, não é apenas não, tirar a dor é uma coisa muito importante. Mas você olhar, o paciente está com dor, tá legal, então está aqui um tratamento. Mas você tem que tentar regenerar aquele tecido, você tem que tentar de uma forma, né? E longe, muito longe, essa técnica nossa é muito longe da iatrogenia, mas é muito longe. Você reduz o uso de analgésico, anti-inflamatório, opioide, corticoide. Quer dizer, é outra coisa. E você depois, você não para de. Se você tirou a dor do paciente, ou do joelho, do quadril, da coluna, você já começa a falar com eles, agora nós vamos começar a fazer exercício, né? Você está sem dor, né? Vamos fortalecer essa musculatura. Aí você passa para outra etapa do tratamento, né? Que é fortalecimento muscular, combater uma sarcopenia, onde os pacientes acabam desenvolvendo sarcopenia, porque não andam, fazem exercício que tem dor, tem isso, tem aquilo, né? Sim, Então, você vai. Quer dizer, você fica com o paciente o tempo todo, que, né, principalmente se você já está com 60, 70 anos, você vai acabar. Você tem essa visão macro da pessoa, né, essa visão holística, né? Isso é muito legal. É muito Os ô legal. Marco. anti-inflamatórios nós já abandonamos aqui faz tempo já. Ah, sim, É, sim, Anti-inflamatórios e corticoides já se foram. isso, é. Você vê, o idoso tem insuficiência renal, tem hipertensão arterial. Se for obrigado a tratar o idoso com corticoterapia, ou inflamatório, é um problema grave, é um problema difícil. sim, É difícil, sim. você tem que ter muita técnica. Ô Marco, quando você fala que seu filho é cético, né? Provavelmente ainda a pegada ali, a ortopedia clássica, as cirurgias, etc. Eu tenho uma boa notícia, viu? Eu sigo fazendo cirurgias mas Boa. mesmo com a cirurgia a gente passa a se utilizar de todo esse conhecimento. O paciente vai para a sala de cirurgia hoje, professor. Eu faço um pré com whey, creatina, ômega 3. O senhor me ensinou a melatonina, o efeito, aquela síndrome pós-isquemia. Então, quando eu vou operar a escoliose, É perfusão, isquemia é perfusão. isso. E aí, quando eu vou É. operar a escoliose, a gente tem uma possibilidade baixa daquela medula entrar em isquemia e esse paciente sai paraplégico da sala de cirurgia. Então, todos os nossos pacientes, preemptivamente, já fazem a melatonina, aprendi com o senhor. Então, sou outro cenário, fora o tráfico, né? Que meu paciente é o traficante dentro do hospital. O que ele leva de coisas proibidas para o hospital é um absurdo. Eu digo, ó, quando a enfermeira sair, fecha a porta lá. E aí abre esse monte de suplemento, vai tomando e assim, né?
pelo menos agora não precisa esconder mais a máquina do ozônio, né? Pelo menos a E a, parte. e a E, centrífuga do PRP, né? e o PRP. Eu me recordo que até uns 4 anos atrás, PRP, que é isso, né? Falei, agora tá aí, ó, tá aprovado, mas ele tá fazendo bastante já, assim. Nós queremos pegar bastante dica com você aí também de ultrassom, principalmente de coluna. Eu fiquei Opa, assim, que eu achei fantástico aquela aula que você deu prática lá, mostrando algumas aplicações. A gente está fazendo bastante aqui, mas as ah, suas dicas são preciosas. Nós queremos aproveitar minuto por minuto aí. boa. Se tivermos tempo, eu tenho uma aula de ultrassom da coluna vertebral que eu dou Ô, na meu Deus. pós-graduação. Você me futuca, me pede lá e a gente faz Peço um aí, se precisa. lazer para o E seu qualquer filho. coisa eu deito lá, você põe a agulha, não tem problema. Boa, É, boa. não, no curso do ano passado, o Douglas fez uma mesoterapia em mim, né? Eu É, fui eu para o tava lá, curso lá, eu vi, chegou entendeu? tortinho, Você viu, acabou né? tudo. Oh, Então, maravilha. eu tava abatido, tava com a depressão, assim, né? Abatido, a dor tava, aquela dor que não larga você, né? E eu não tenho dor, não Sim. sofro dessas coisas. Não sei como é que aconteceu comigo. Aí foi terrível. Aí saí dali, olha, nunca mais, pô. Nunca mais, cara, nunca mais. Eu não sei o que foi aquilo, radiografei, no final, não fiz nada. Foi uma coisa aguda, que surgiu agudamente, né? E estava mal aquele dia. Nunca mais tirar. Bom, Né? Que Que normalmente eu coisa faço, boa. eu vou de bicicleta, faço musculação, faço tudo. Não sei porque a dor veio, me pegou né? Mas dor é assim, né? Dor que pega de surpresa. Né? Tá muito Doutor bom. Douglas, Doutor Oi. Douglas, boa Opa, noite. Tem uma pergunta aqui no chat. assim. Rafael Vacarim, ele pergunta qual marca, nome deste equipamento de radiofrequência transcutânea? Quero pesquisar para estudo. Rafael Vacarim. Maravilhoso, maravilhoso. Esse aparelho nasceu na Holanda. Flores Sluiter. Ela é filha do professor Sluiter, falecido. E ela é trazida para o Brasil por uma empresa chamada Solievo, com dois L de lua, Solievo. O aparelho se chama Springer. Ah, Depois eu legal. posso passar o contato. Eu tenho o contato. A gente pode passar para o colega o contato desses fornecedores, enfim. Beleza. Ainda há muita discussão em relação ao uso da radiofrequência transcutânea e invasiva, né, que é com agulhas. É evidentemente que a gente sempre defende se a gente pode estar no alvo, professor, a gente vai até o alvo, né? Então usa agulha, parece ter um resultado mais interessante. Mas como eu falei, tem situações que não dá para chegar, Marco. Por exemplo, paciente que já é instrumentado, o paciente tem aquele monte de parafuso na coluna, a gente tenta colocar a agulha e a agulha fica batendo ali nas próteses, nos implantes, e não consegue chegar até a região do forame, não consegue chegar até a região do ciático, etc., onde a gente queria levar o campo eletromagnético. E aí eu já, dando spoilerzinho, já respondo a pergunta, né? Posso usar radiofrequência em áreas que tem implante metálico? Pode, deve, uso bastante, usei inclusive na minha esposa. Eu fiz artrodese na Fernanda 10 anos atrás, ela tem uma artrodese L4, L5 com parafuso, e há um tempo atrás ela tinha lombalgia, a gente fez a transcutânea e ela ficou super feliz, ficou bem, então não tem problema nenhum de se utilizar em pacientes que tenham aí esses implantes ortopédicos os mais variados, tá? Beleza. Muito bem. Mais uma colocação aí, uma questão, um comentário? Não, por enquanto mais nada. Beleza. O Douglas falou da melatonina, né? Esse trabalho da melatonina, que a melatonina, ela reduz um quadro grave, né? O que é isquemia e perfusão, um quadro grave para atingir o coração, quer dizer, uma placa de gordura, né? Você isquemiou, faltou sangue ali naquele momento, isquemia. Depois, quando você reperfunde aquele local, ou botando um isordil debaixo da língua, ou simplesmente parando, você tem aquela isquemia, aquela dor de angina,
né? Isquemiou, dói, vem a dor, você para, reperfunde, né? Ou você Sim. faz fibrinolítico, ou você faz qualquer, qualquer ação farmacêutica, então você isquemiou, reperfundiu. Essa reperfusão ela é mais grave em termos de ataque ao músculo cardíaco do que a isquemia. E depois descobriram-se, usei muita época o halopurinol, o Ziloric. O halopurinol, ele melhora essa isquemia e perfusão. Dá para 300 miligramas, 2, 3 dias, até um pouquinho mais, 5, 6 dias antes de por exemplo, de uma ação de balão coraliano, que naquela época era balão, não tinha stent, né? Era balão. Insuflava o balão, quando insuflava o balão, esquemiava, quando ele desinsuflava, reperfundia. Aí que vinha a lesão grave, né? Então fazia o paciente, toma Isiloric aí por 5, 6 dias antes. Aí, anos depois, saiu o trabalho da melatonina. Então, fazia melatonina, 10 miligramas, às vezes 2 dias antes, 10 a 20 miligramas, 2 dias antes do evento. Né? Qualquer cirurgia, qualquer técnica médica que vai envolver isquemia e reperfusão, a melatonina ela protege. Então, você pode fazer 10 miligramas, e aí você faz via oral. E é bem interessante. E, Aspargofiton também, né, professor? hein? O Aspargofiton, a garra do diabo também, né? Ajuda nessas. Essa eu nunca usei com esse propósito. Então, Mais tem para também essa articulação ação. daí, no caso, né? A reperfusão de É, articulação. então, interessante. Muito Então, bom. fica uma dica boa aí, então, né? E no trabalho de coronária, vocês olharam a troponina, né, que é um marcador de isquemia importante, ela despencou a troponina, que então o trabalho foi duplo cego, randomizado, 2 trabalhos, 2 tempos. Eu não sei como é que a cardiologia ainda não usa isso, é impressionante, né? Impressionante. Então, mas eu sabia que você usava em cirurgia, não. É uma boa, que tá mesmo, né? Tá Ah, mesmo. Então, a maravilhoso. articulação, você está falando a garra do diabo, né? A garra do diabo, né? Muito bom. Muito bem. Então, lá no curso, vamos discutir essas coisas com profundidade, vão ser 8 horas, né? 8 horas de aula teórica, Douglas, Isso. né? Então, nós vamos fazer as apostilas, para quem estiver no curso vai receber tudo apostilado, não precisa ficar preocupado em ficar copiando ou fotografando nada. Ele está lá, a apostila só acrescenta, né? O que tiver que fazer. E daí, 2 semanas depois tem a aula prática e vão poder ver tudo isso aí, né? Ozonoterapia, soroterapia, mesoterapia, a radiofrequência, a terapia neural da Carolina, que está hoje, né? E a parte que a Carolina vai dar, que ela tem muita prática, a Carolina já tem título de mestrado na Espanha, já, de uso de Ah, canabinoide. legal. Ela usa canabinoide em tudo, na psiquiatria, em tudo, doença crônica e em dor. Então, ela tem muita experiência prática, né? E a aula dela é muito assim, ela dá o beabá todo, ela dá toda a sequência, até como fazer receita ela dá, né? Verdade. Então, realmente o CB, o canabinoide, e aí junta a naltrexona mexe no exemplo opioide, né, que está ligado, obviamente, à dor, e o canabinoide. Então, você ter essas duas armas, opioide e canabinoide, é bem interessante em dores mais recorrentes, em dores mais complexas, mais difíceis, né? É uma mistura, né? E a naltrexona, ela tem um efeito anti-inflamatório ainda não elucidado, ela não trabalha no araquidônico, não trabalha na fosfolipase, não trabalha na não trabalha no NF-kappa beta também, ela tem ainda um não esclarecimento como que ela faz o efeito anti-inflamatório. Não se sabe bem ainda como é que é, mas ela tem. Então a gente usa muito a detecção de salto imune, por exemplo, Hashimoto, causa múltipla, atingir reumatoide, né, que é um efeito isso, interessante de apoio dela, e efeito analgésico em articulação, por exemplo. E ela pode ser usada com qualquer composto.
né? Ela só tem uma contraindicação. Você não pode usar naltrexona em paciente tomando imunossupressor para ser transplantado. Pode, com biológico, pode. Problema nenhum usar com biológico. Não pode a paciente transplantado tomando imunossupressor, que ela vai mexer no sistema imunológico e, de repente, esse paciente pode ter uma resposta não desejada. Então, ela não tem contraindicação. Tem uma zinha que é hipertiroidismo, bom, né? Coisa rara, gestante. No mais, ela custa aproximadamente a terapia que está em torno de R$ 40 por mês, é uma fortuna. E essa ultra low dose toda deve custar R$ 5, porque é 0,01 miligrama, né? Então, deve custar uns R$ 5, 60 capas. Então, vou falar isso Modula, aí também. modula micróglia, né, professor? Assim como o Gordura COPEA, micróbia, né, para gordura monitorar a micróbia, a pneumonia. gente, a gente usa no Alzheimer, né? Eu até falei no Congresso da Região Ativa, que eu dei aulas, foi sexta-feira, da a micróbio do Alzheimer, e uma notícia, só para pegar um gancho, aí não tem muita microssala, mas de uma certa forma tem, que é o agonista do GLP-1, né? Então, se esperava muito que o agonista fosse lá bloquear o Alzheimer, de uma certa forma usar. A semaglutida não deu certo. A própria Lilly veio dizendo que não deu certo no Alzheimer. Mas a esperança agora é a tirzepatida. Então, é que o poder anti-inflamatório desse tipo de agonista acaba usando isso em muitas patologias. Que a insulina está metida em tudo, né? A inflamação. Então, um paciente com dor, tá, insulina alta, esses medicamentos eles vão acabar sendo usados de uma forma bem mais abrangente em medicina do que o início foi diabetes, por obesidade, já tem esse trabalho esperançoso na cardiologia e também na neurodegeneração. Então é isso aí, Muito, pessoal. Douglas, muito bom. parabéns, meu querido, grande abraço, Marco, vamos nos encontrar lá Ok. então, né? Tá bom, Certeza. pessoal? Então, estamos Maravilhoso, firmes aí. pessoal. Então, até sábado, então. Um grande abraço a Até. todos aí. Boa noite e obrigado pelas aulas aí. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Boa noite a todo professor. mundo. Tudo de Até mais, bom. Marco. Até sexta. Até sábado. Sábado. Boa noite.